Na manhã deste domingo, estou certo que o Senhor nos levantou para sermos uma voz de inspiração, uma voz de instrução, uma voz de bênção. Não tenho nenhuma sombra de dúvida de que o texto revelado ao anjo dessa igreja, no livro aos Gálatas, se não estou enganado, é algo que Deus já preparou para a igreja. E que por mais que ele achasse que fosse para hoje, ainda não é para hoje, mas é para o próximo domingo, que já será o primeiro domingo do mês de outubro, salvo engano. Mas neste último domingo de setembro, eu estou aqui para louvar a Deus convosco e servirmos. E eu gostaria de falar sobre algo que há algum tempo Deus vem ministrando ao meu coração. E a última vez que eu estive na Amazônia, Deus me fez trazer esta palavra e, dentro desse contexto, reanimar a igreja. Dentro dessa palavra, inspirar uma geração naquela região tão longínqua, tão desafiadora, aonde Deus disse: hoje eu te trouxe aqui para dizer ao meu povo, não desamine, não desanimem, mas persevere. A perseverança é de longe algo que Deus e o Espírito Santo espera da sua igreja nesses últimos tempos. A vida cristã não é uma corrida de velocidade. Ela é uma maratona de resistência. Não há em nenhum lugar na Bíblia, de forma tão clara, de que entrará no reino dos céus os graduados, os premiados, os diplomados, os belos, os intelectuais, os ricos ou os pobres. Fica claro que ao final seremos recebidos, sobretudo porque perseveramos, porque resistimos. Na carta do Espírito Santo a João, quando ainda enclausurado na ilha de Patmos, Deus escreve uma carta, ou manda uma carta às 7 igrejas da Ásia. João é o instrumento de Deus à igreja. A igreja precisa ser encorajada, instruída e ensinada. Deus faz algumas advertências, Deus faz algumas promessas, Deus até elogia. Mas no final de cada carta endereçada à igreja, o Senhor assina dizendo que ao que perseverar, ao que permanecer até o fim, aí ele faz uma promessa: eu darei, far-te-ei, te entregarei, abençoarei, deixando muito claro nas cartas à igreja a relevância da perseverança. Eu fico então convencido pela palavra de que nós podemos ter dons, podemos ter até um chamado, podemos até começar bem, mas na visão de Deus, começar é glorioso, mas mais importante do que começar é sobre terminar. Embora para Deus o tempo não é um detalhe, Deus é um ser divino e atemporal. Para Deus não há presente, passado e futuro. Deus é o Deus que Ele é. Ele é ontem, hoje e sempre. Tempo é uma questão humana. A divisão dos tempos é algo inerente ao ser humano. Para Deus isso é detalhes. É muito pouco diante da sua soberania e do seu poder. Entretanto,
Deus aponta para o futuro, na visão humana, o futuro da igreja, o futuro dos salvos, o futuro dos crentes. E você vai entender dentro da palavra que todas as vezes que Deus se refere ao futuro da igreja, ao futuro da família, ao futuro do ministro, ao futuro do seu povo, Ele sempre falará sobre quem persevera, quem permanece. O céu não é de quem participou, o céu não será de quem passou, o céu será de quem permaneceu. Quantos começam com fogo? Quantos começam com pressão? Quantos começam com explosão? Mas terminam frios. Quantos sonham com ministérios, mas param no primeiro obstáculo? Eu vim nesta manhã, da parte de Deus, dizer a você, serva e servo incrível, Deus está reivindicando de nós o posicionamento da perseverança. Não pare, não desanime, não desista, ainda que coisas contribuem para isto. Não pare. Quantos até começaram, mas não continuaram? Planejaram, mas não realizaram. Investiram, mas desistiram. Existem pessoas que têm uma marca na sua vida. Tudo na sua vida começa e começa bem, mas não consegue terminar. Começa com recursos, começa com coragem, começa com vontade, mas nunca terminam. É fato que pessoas como essas não conseguem alcançar, não conseguem realizar os seus sonhos. Há quem diga que ao ser humano, isto é muito comum. Todo ser humano, ele tem um arranque, ele tem a vontade, mas logo com o passar dos tempos, ele desanima. Deus não acredita nisto sobre a tua igreja. O Senhor é o Deus do começo, meio e fim. E por isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, nós encontramos claramente o Senhor dizendo que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? O pastor? Não. O profeta? Também não. Quem será salvo? A líder, o ministro, o que canta, o que ora? Não. Tudo isto é absolutamente importante, mas ainda não é a certeza, a garantia. A Bíblia deixa claro que apenas uma condição será dada a todos que perseverarem. Somos salvos em Cristo Jesus, adoramos o seu nome, vivemos as suas promessas, mas tudo isto não poderá ser concretizado com a salvação total se não perseverarmos. A palavra perseverar, nesse texto bíblico, ela tem uma espécie de conotação, de interpretação para o nosso português com a palavra upomeno. E upomeno, no grego, significa ficar, permanecer. Então, aquele que ficar até o fim, aquele que não fugir, aquele que permanecer, aquele que perseverar. Algo interessante desse significado, aquele que não fugir sob pressão.
Aquele que disser, está doendo, mas eu aguento. Está difícil, mas eu não desisto. Aquele que sobreviver a expressões, manter-se firme na fé em Cristo, aquela que aguentar bravamente e calmamente, isso significa equilíbrio, este será salvo. A palavra salvo aqui significa curado, restaurado. Porque muitas vezes quando nós falamos em salvação, falamos então de Jesus nos resgatando, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro, esse é o conceito principal da salvação. Mas a palavra salvar, dentro de numa grande visão bíblica, significa curado. Deus cura, Deus restaura a saúde, Deus liberta, Deus resgata. Isso também é salvar. Será salvo, curado, liberto, todo aquele e toda aquela que não desiste. Aquele que perseverar até o fim, ficar, permanecer, aguentar bravamente e não fugir, esta ou este será salvo, ou seja, será curado, liberto e resgatado. Então, igreja amada, então família abençoada, não será sobre lutar, fazer, realizar, arrebentar, impressionar e se mostrar. Será sobre perseverar ou permanecer. E o que é perseverança? Qual é a visão de Deus para a nossa vida sobre perseverar? Nós sabemos que perseverar, vou dizer aqui um significado muito simples, mas bem simples, para até mesmo uma criança entender. Perseverar significa não ceder. Não ceder. E não ceder não significa que não haja pressão, não significa que não haja decepções, não significa que não haja lutas, não significa que não haja tristezas. Sim, é claro que há, mas quem persevera não cede. Perseverar é prosseguir mesmo estando ferido. Se alguém pregou para você um evangelho que em Cristo você nunca enfrentaria lutas, você nunca teria aflições, se alguém te ensinou que em Cristo nunca mais você se decepcionaria com alguém, este alguém mentiu. Porque somente os que perseverarem até o fim será salvo. E se perseverou, é porque prosseguiu. Se perseverou, é porque superou. Se perseverou, é porque engoliu o choro, menino, e seguiu em frente. É seguir orando, mesmo em silêncio. É continuar crendo, mesmo sem ver nada mudando. Perseverar não é não sentir dores, é permanecer apesar das dores. Não é parar por causa de dores. É por causa das dores, nunca parar. Significa que as dores estão inseridas. Eu não estou dizendo que Deus é um ser masoquista.
Eu estou dizendo que os céus é para quem perseverou apesar das dores. Quando Jesus diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo, como já lemos, o texto é muito claro, perseverar até o fim. Não é até a metade, não é por um período, é até o fim. Não é até quando tudo estiver bem. Não é até quando tudo melhorar. Porque nós, mortais, temos esse hábito. Temos um foco e começamos a perseguir esse foco, mas quando as coisas começam a melhorar, então perdemos o foco. Às vezes nem chegamos ao objetivo final, só em sentir que as coisas melhoraram, então eu deixo de jejuar. As coisas deram uma melhorada, então eu deixo de frequentar. As coisas deram uma melhorada, então eu saio do propósito. As coisas melhoraram, então agora está tudo bem. Não! A Bíblia está dizendo que quem começa a boa obra é poderoso para terminar. Deus é Deus de obra completa e espera de nós que façamos assim. Tudo que começarmos, terminemos. A Bíblia está cheia de exemplos. Homens e mulheres que venceram não porque eram fortes, mas porque não desistiram. Você não vai alcançar a sua vitória esperando na tua força. De repente, nem forte você é. Só Deus sabe e você sabe o quanto você não é forte. Mas todo mundo acha que você é. Mas eu tenho uma notícia para você. Não se preocupe com isso. Você não vai vencer porque é forte ou porque é fraco. Você vai vencer porque você não vai desistir. Deus vai te conceder vitória porque você será indesistível. Noé esperou 120 anos pela chuva. Ana, que orou até o ventre abrir para que sua madre lhe desse um filho. Paulo, que disse: combati o bom combate, mas não desisti da fé. Pessoas incríveis que venceram, alcançaram e realizaram muito mais que as suas habilidades. Foi por suas perseveranças. Ei, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu te abençoei com habilidade. Eu te dei armas interessantes, mas você não vai vencer por causa das suas habilidades e nem por causa daquilo que eu te equipei. Você vai vencer se você apenas permanecer. Venceram, alcançaram e realizaram porque permaneceram. A Bíblia deixa muito claro que, infelizmente, há consequências para quem não persevera. Infelizmente, quem não persevera acaba vivendo um triste desfecho. Judas parou na culpa e se perdeu. Não perseverou. Ananias e Safira mentiram e foram seduzidos e caíram porque não perseveraram na fidelidade. Começaram bem. Eu citei aqui dois que começaram bem. Bem, Judas começou melhor do que nós, porque o pastor, o mentor dele, era o próprio Messias em pessoa. Tem coisa, me diga, tem maneira melhor de começar? Com o próprio Cristo, sendo discípulo dele, caminhando com ele por 3 anos e alguns meses, todos os dias vendo, sentando ao seu lado, cuidando das suas finanças. Judas foi privilegiado, ou seja, começou muito bem, mas não permaneceu. E por isso terminou como terminou.
Ananias e Safira não tiveram o privilégio de Judas de ter o próprio Cristo como mentor, mas vamos combinar que nós temos grandes homens de Deus, e o líder desta igreja é um dos mais incríveis homens de Deus que eu conheço. Mas nós estamos falando de Ananias e Safira, que tinha como pastor Pedrão, Pedro, Pedroca, o próprio apóstolo Pedro. Pedro, aquele que afundou, mas andou no mar. Aquele que o diabo pediu a cabeça, mas Jesus intercedeu por ele. Pedro, ninguém mais, ninguém menos do que Pedro. Alguém que a sua própria sombra curou. Pedro foi o pastor de Ananias e Safira. Mas eles não permaneceram. Eles erraram. Você entende que não é sobre a igreja que você frequenta, não é sobre o pastor que você tem. É muito mais que isso que Deus espera de você. Deus espera de você permanecer. Perseverança. Deus te deu o privilégio de estar neste lugar, de servir neste ministério, mas Ele espera muito mais. Ele quer que você permaneça. Aprendamos com o paralítico no tanque de Betesda. Em João 5,5 mostra-nos essa história. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, versículo 6, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Quem já não ouviu falar desse paralítico? Todos. Quem já não debruçou sobre esse incrível milagre? E é claro que na história deste homem, 3 décadas e 8 anos. Você sabe que são 3 décadas paralítico. Bem, o texto não diz que ele estava há 38 anos na beira do tanque, mas o fato é que ele tinha 38 anos de paralisia. E vivendo a frustração de verem pessoas pularem na sua frente e serem curados. Mas o que é mais relevante nessa história é que quando ele conta para Jesus a sua história, Jesus sorriu para ele e disse, levanta e sai. Olha isso. A Bíblia diz que Jesus chega, este homem está à beira do tanque. Repito, o texto não deixa claro que eram 38 anos ali, mas eram muitos anos ali. Porque ele diz, todas as vezes, ele viu inúmeras vezes, vamos dizer que ele viu durante anos as águas do tanque se movimentarem. E ele permaneceu paralítico porque ele não conseguia entrar no tanque. Ele chega a usar a expressão, não havia ninguém que o colocasse nas águas. Escute isso. Internalize isso agora. Quando ele diz, Senhor, tem anos que eu vejo as águas se moverem. Tem anos que eu vejo o Senhor manifestar-se nas águas. Mas não tem ninguém para me ajudar. Ah, como eu queria mergulhar, mas eu sou paralítico. Ah, como eu queria viver um milagre, mas ninguém me ajuda. Ele lamenta. Ele diz que as pessoas só pensam nelas e não nele. Que cada um tem sua necessidade de milagres. Eu, homem, talvez você, ser humano, diria para ele, como diz o Júnior, o nosso guitarrista, deixa de mimimi. Jesus poderia ter dito para ele, para de besteira,
Se você se esforçasse, você iria. Se você saísse rolando, você cairia no tanque. Não vem com essa desculpa, não. São quantos anos aqui na beira? Quantos anos aqui chorando? Quantos anos tentando? Agora vem dizer que a culpa é dos outros? Que os outros vêm na frente? Jesus poderia ter dito isto para ele, porque esta é uma visão humana. Eu diria isto. Mas Jesus, após ouvi-lo, vamos dizer que dá aquele sorriso maravilhoso e diz: tá bom, levanta, toma o seu leito e anda. Eu aprendo nesse texto que Jesus decidiu enfatizar a perseverança deste paralítico do que a sua reclamação. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo que Deus está mais focado na sua perseverança do que nos seus argumentos? Você está entendendo que Deus está muito mais interessado na sua postura de não desistir do que nas suas reclamações da luta da vida? A sua perseverança encanta o coração de Deus. Não desistir, não largar. Mas eu fui ferida, mas eu não desisto. Eu estou tão decepcionada, mas eu não desisto. Nunca desiste. Enfrentando todas as lutas da vida, nunca desista, porque o céu é de quem não desistiu. Para concluir, o Senhor Jesus não criticou por estar esperando décadas por milagres, mas o honrou exatamente porque ele perseverou esperando pelo milagre. Criticar esse paralítico por não ter tido iniciativa por décadas é fácil. Mas perseverar na mesma coisa, 38 anos, isso é que é difícil. Então, o que é mais relevante diante de Deus é a sua persistência e não as suas necessidades. A perseverança tem frutos. Toda perseverança tem frutos. A perseverança deve ter ação completa para que sejamos maduros. Toda perseverança gera maturidade. Porque você perseverou, você aprendeu, você já não cai em todas, você não vai nos ventos qualquer, porque você persevera. Toda perseverança, ela fortalece caráter, ela refina as nossas intenções, ela garante o nosso propósito. Toda perseverança gera resistência espiritual. Você chega a um nível de perseverar tanto que você ganha uma resistência espiritual de tal maneira que você passa a rir das perseguições contra você. A perseverança nos torna imparáveis, mesmo em tempos difíceis. Família Manancial, lembre-se, Deus tem algo para você na sua perseverança. Não desista. Quando você termina com o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Termino usando esse último texto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança é a diferença entre quem apenas começou e quem realmente venceu. Deus não quer te olhar como alguém que começou. Deus quer te olhar como alguém que venceu. Deus não está interessado
na sua história de grandes feitos nessa vida. Deus está interessado na sua história de dizer: eu permaneci e não desisti. Como diz o Eliezer de Tarsis, decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi. Obrigado por me salvar, tem um branco no preto. Esqueci a letra. Perseverar até o fim e obedecer. Perseverar. Viva a arte de não desistir. Você quer vitória? Não desista. Quer ser lembrado como um vencedor ou como alguém que começou bem, mas não prosseguiu? A vitória não é de quem luta, é de quem não desiste de lutar. Ah, mas isso são frases de efeito. Não, isso é um toma vergonha na cara. Não desista. Perseverança é exigir renúncia. Porque todo homem que persiste, ele tem que renunciar coisas. Exige abrir mão de vontades próprias para abraçar a vontade de Deus. Exige matar desejos para não matar o propósito. Não desista. Não desista. Deus não quer se lembrar de você, meu nobre príncipe John. Deus não está interessado em saber que você cantou bem, que você pregou bem, que você tentou. Deus só quer saber que você não desistiu. Porque é isso que será a glória dele na sua vida. Não desista. Eu sei que a pressão às vezes é forte. Não pensa você que eu estou aqui falando. Eu tenho 43 anos de vida com Deus. Nesses 43, Deus me soprou pelo mundo, mais dezenas de países. Eu quero dar testemunho aqui pessoal. Muitas vezes eu senti fraqueza. Eu me senti fraquinho e mal. Algumas vezes até me escondi. Chorei. Minha fé abalou. Mas o que me trouxe até aqui é que eu decidi não desistir. A não desistência me trouxe até aqui e vai me levar até o dia da coroa da vida. Una-se a mim, não desista. Entre nós existe alguém que não tem só razão, tem provas de que precisa desistir. E o Senhor está te dizendo: rasgue esta prova e não desista, porque eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Fique em pé onde você está, igreja. Todos na presença de Deus.